Livro de 1 Pedro, Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Quantos acharam, digam amém. Vamos ficar em pé esta noite, vamos? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, no qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Fecha os teus olhos por um minuto, coloca a mão no teu coração e deixa Deus ministrar esta noite na tua vida. Deixa Deus falar esta noite. Senhor, somos dependentes do teu Santo Espírito, somos dependentes da tua palavra, precisamos do Senhor esta noite. Fala, Senhor, esta noite conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir uma direção para nossas vidas, Pai. Hoje é um culto de ensinamento, doutrinário. Nós, meu Pai, povo de Deus, precisamos sermos doutrinados na tua palavra. Nós precisamos, meu Pai, seguir o bom pastor. A tua palavra é luz para os nossos pés, meu Pai. A tua palavra, meu Pai, é que aponta o caminho a seguir. É a nossa bússola, meu Deus. Por isso, esta noite, fala em nome de Jesus. Usa a minha vida pela tua misericórdia, Pai. Senhor, vem me capacitar. Senhor, vem colocar as palavras corretas na minha boca. Toma o meu ser. Espírito Santo de Deus, que cada vida que está nesta casa esta noite possa receber do teu toque, possa receber do teu direcionamento, possa receber da tua unção, porque quando nós recebemos da tua unção, meu Pai, ó Senhor, todo jugo é despedaçado, Pai. Em o nome santo de Jesus, é assim que nós te agradecemos. Amém, Jesus. A igreja pode sentar-se glorificando a Jesus. Meus queridos irmãos, não feche a sua Bíblia. Fique com a Bíblia aberta. Nós vamos estudar esse texto que nós lemos e vamos ver os ensinamentos esta noite para nossas vidas. O aconselhamento, você pegar uma pessoa para aconselhar, é uma das áreas mais difíceis na área da teologia pastoral.
É uma área que a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, estar respaldado pela palavra de Deus, direcionamento de Deus, porque é uma área muito difícil, né, você aconselhar uma pessoa. Diversos problemas. Você sentar com uma pessoa e buscar dar um direcionamento à vida desta pessoa, dentro da palavra de Deus. Todo pastor deve ser um conselheiro. Aliás, todo líder, né? Todo pastor deve ser um conselheiro. E toda ovelha precisa de uma orientação pastoral. Se o pastor, ele como conselheiro quer orientar a vida da ovelha, a ovelha, ela tem que buscar, ouvir e seguir a voz que está sendo direcionada ali pelo pastor. Ok, igreja? O pastor é o pai para ajudar a criar os filhos de Deus. O pastor é o professor que ensina os discípulos de Deus. O pastor é o técnico que treina o time de Deus. Tem alguém aqui que é do time de Deus? Amém? O pastor é o supervisor que organiza o povo de Deus. E o pastor é o admoestador para aperfeiçoar os servos de Deus. Amém? Por isso que esta noite nós vamos ver alguns conselhos de um pastor muito especial. É um pastor que eu creio que você vai ficar hoje com o seu ouvido atento. Você vai ficar aí atento onde você está, porque esse pastor vai lhe dar alguns conselhos. E esse pastor especial é o pastor Pedro. Nós acabamos de ler. Amém? Pastor Pedro, ele tem aqui algumas lições para nós. Porque a carta de 1 Pedro é uma carta universal. O que é uma carta universal? É para a igreja de todas as épocas, de todas as eras, de todos os tempos. Inclusive para nós que estamos aqui esta noite. E o pastor Pedro, ele começa dando aqui alguns conselhos, e algumas direções, e alguns puxões de orelha. Ele começa logo com os pastores. Começando por mim que estou aqui. O pastor Pedro aqui, ele começa logo chamando a atenção dos pastores, né? Porque nós vimos aqui que ele está falando aos presbíteros, né? No capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Que são os presbíteros? Há uma confusão ainda hoje muito grande com relação a isso. Porque pastor, presbítero e bispos, eles têm praticamente a mesma função, pastorear o rebanho. A diferença é que os bispos, eles são pastores de congregações, são supervisores, né? Já os presbíteros também é um pastor, né? Nós temos aqui um presbítero, presbítero Dinardo, mas, segundo alguns estudiosos, esses presbíteros aqui eram anciãos, eram pessoas mais velhas, né? Eram pessoas de mais idade, com mais experiência. Então, ele está aqui falando aos presbíteros, aos pastores, aos líderes da igreja. E nós podemos ver aqui que Pedro ele faz uma revelação aqui muito importante, quando ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Pedro aqui não está dizendo que era papa. Pedro aqui está dizendo que era um presbítero. Amém? O que Pedro aqui fala da sua boca é que ele era um presbítero igual aos outros. Ele não está falando que era um papa, não está falando que era o chefe maior da igreja. Não, ele está dizendo, olha, eu vou falar para os presbíteros, para os pastores, assim como eu, que sou também um presbítero, um pastor. Ok? Aí ele começa dizendo assim no versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele começa a dizer assim, pastoreai. Ele começa a falar para os pastores, os líderes, pastoreai. O que significa pastorear? Significa alimentar, governar, guiar, proteger o rebanho de Deus.
Ele nos manda a nós que somos líderes, a gente pastorear vocês, guiar vocês, conduzir vocês, trazer para perto, né? Direcionar a vida de vocês, corrigir o rebanho de Deus. Ele nos manda a gente apacentar, governar. Ele nos manda a gente pastorear cada ovelha, cada um que está no rebanho de Deus. E se tem um pastor sobre a vida delas, ele nos diz, olha, pastorei, cuide. Ele também, no versículo 2, ele diz assim, olha, vocês vão pastorear o rebanho de Deus, tá certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pastoreiem, mas vocês têm que estar na motivação certa. Vocês têm que pastorear voluntariamente, né? Sem força, mas sem ganância, sem buscar enriquecer à custa das ovelhas, sem buscar tirar a gordura das ovelhas, sem buscar tirar o pelo das ovelhas. Pastoreie, mas vai com cuidado, meu filho, né? Vai com cuidado. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário, amém? Todo obreiro é digno do seu salário. Todo pastor, todo aquele que está com a responsabilidade na casa de Deus, que exige, demanda tempo, demanda gastos, demanda combustível, demanda desgaste do seu veículo, demanda tempo, que eu já falei, demanda mil e uma outras coisas que geram realmente uma despesa e gera a igreja tem que honrar, a igreja tem que manter, a igreja tem que abençoar a vida do pastor, do líder, do diácono que esteja à frente de alguma obra. Mas ele diz assim, mas sem ganância, mas sem fazer o que nós vemos por aí. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, a igreja que eu estou falando entre aspas, algumas igrejas que inventam mil e uma moda para estar tirando dinheiro do povo, para estar fazendo envelope para isso, envelope para aquilo outro, o trízimo, a primícia, a oferta alçada, voluntária, que é bíblico, a oferta para isso, para aquilo outro, a oferta para comprar aquilo, a oferta para comprar aquilo outro. E as ovelhas estão lá, sendo depenadas. Depenada não, que depenada é de galinha, né? Tira pena. Tosquiada. Vocês conhecem alguma igreja assim? Nos nossos dias? Que vinha buscar o lencinho, R$100. Que vinha buscar o óleo santo, R$200. Que vinha buscar o martelo da vitória, mais 300. Que vinha buscar não sei mais o que, mais 500. E assim de gente lá. Assim, irmãos. Tem um travesseiro também, né? A pessoa pega e não consegue dormir, pensando em pagar as dívidas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E é verdade que essas pessoas abraçam mesmo, cegamente. Isso eu sei que é errado. A Bíblia nos orienta os dízimos, as ofertas. Mas o que nos deixa triste é que muitas vezes os trabalhos sérios não são reconhecidos muitas vezes. Aqueles que trabalham dentro da palavra, muitas vezes, os irmãos são assim, para tudo. E quando é nessas coisas, os irmãos vendem o que tem em casa. Eu estava vendo um testemunho hoje do pastor Aloysio Silva, da Igreja Vindeira de Goiânia. Ele falou no testemunho dele que foi pregar um pastor lá na igreja dele, e o pastor disse assim, pastor, eu posso tirar uma oferta para o meu ministério? Aí o pastor disse, não, tenha calma. Primeiro a gente vai tirar a oferta para a igreja, aí depois você pode pedir a oferta para os irmãos. Aí tá certo. Aí o pastor pregou, aquele negócio todinho. Aí tiraram a oferta para a igreja, aí no final da pregação do pastor, o pastor pediu a oferta para o ministério dele. Aí o pastor disse que quando foram ver,
a oferta para a igreja foi R$400. Aí quando ele foi saber quanto foi a oferta do pastor, que veio visitar a igreja, R$10.000. Ele disse que passou a semana todinha ruim dentro dele. Aqui corroendo dele, que ele não aguentou no culto de domingo, ele falou. Porque a gente tem a tendência de valorizar mais as coisas de fora, queridos. A gente tem a tendência de abraçar mais as coisas de fora, sabe? As igrejas fazem campanha aí, não sei o quê. Vai gente daqui e lá abre a mesma, abençoa com maior amor, e que muitas vezes, aonde ele está sendo alimentado, onde ele está sendo cuidado, onde ele está sendo tratado, muitas vezes não ama a obra de Deus. Graças a Deus aqui, a gente tem poucas pessoas nesse caso, viu? Eu estou falando aqui com relação a isso, né? Que a gente não trabalha nesse aspecto de querer sugar dos irmãos. E ele manda os pastores ainda, ele diz, olha, apacente o rebanho do Senhor, sem ganância, mas aí ele dá uma palavra para os pastores aqui no versículo 4, que anima o coração do pastor, que ele diz assim, quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Quem? Jesus Cristo. Quando ele vier, aí sim vocês vão alcançar a incorruptível coroa de glória. Essa é a verdadeira recompensa daquele que serve ao Senhor Jesus, daquele que busca a servir Deus em sinceridade, os pastores que trabalham para o reino de Deus, esperando esse grande prêmio, que não tem dinheiro nenhum que compre a coroa incorruptível. Né? Bem, o nosso pastor Pedro, ele fala para os pastores até aí. Agora ele vai começar a falar para o rebanho. Amém? Olhe para cá. A partir do versículo 5 até o 14, ele começa a falar para as ovelhas. Ele dá umas 3 lapadas aí nos pastores. Agora ele vai começar a dar uns conselhos para as ovelhas. O conselho agora é para as ovelhas do Senhor. E ele começa dizendo assim, ele dá pelo menos 3 conselhos básicos. No começo ele começa dizendo assim, no versículo 5. Visto como o seu divino poder nos sujeita. Semelhantemente vós, jovem, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é um cristão humilde. Todo cristão que verdadeiramente tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, ele é uma pessoa humilde. Pedro aqui está ensinando a que a submissão deve ser praticada. Mas Pedro aqui, em toda a sua carta, depois você lê em casa, lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, do 13 ao 17, Pedro manda a igreja ser submissa às autoridades constituídas. Lá em 1 Pedro 2, do 18 ao 25, Pedro manda a igreja ser submissa, né, os empregados aos patrões. Lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 7, ele manda as esposas serem submissas aos seus maridos. E agora aqui, ele manda os jovens serem submissos aos anciãos, aos mais velhos. Ou seja, Pedro, em toda a sua carta, ele ensina um princípio que é do reino de Deus, que é o princípio da submissão. A submissão, ela expressa maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque a gente está vendo aqui de um ex-rebelde falando, que era Pedro. Pedro, qualquer coisinha estava se revoltando. Pedro, qualquer coisinha estava, como se diz na nossa linguagem, pegando ar. Pedro, qualquer coisinha estava puxando a faca.
Pedro, qualquer coisinha, estava ali com a cabeça quente. Mas agora ele começa na sua carta revelar um espírito cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora nós estamos ouvindo uma orientação de uma pessoa convertida, de uma pessoa que sabe o que verdadeiramente é servir a Cristo, e ele começa a dar lição. Olha, se submetam aos seus patrões, dê bom testemunho, se submeta às autoridades constituídas, se submeta, mulheres, aos seus esposos. Olha, jovens, se submetam aos mais velhos, porque isso é do agrado de Deus. Porque a falta de submissão, o mundo está cheio de rebeldes. Falta de submissão é o que nós mais vemos. Qualquer coisinha que o pessoal quer virar ônibus, tocar fogo em carro, qualquer coisinha. Não se respeita mais as autoridades constituídas. Eu sou do tempo, queridos, que quando a polícia chegava em algum ambiente, geralmente era uma Kombi, meu pai tinha uma bodega, e quando a polícia chegava, todos que estavam naquele ambiente já ficavam logo, polícia, com medo, temor, respeito. Hoje em dia, meu amigo, coitado do policial, anda sem farda com medo, senão o pessoal mata ele por aí. O pai, bastava olhar para o filho. Meu pai, ele gostava de tirar um sonozinho depois do almoço, e a gente começava a brincar, e como, às vezes esquecia, começava a dar uma risada mais alta, falava algo, meu pai fazia só assim, meu amigo, já começava a me tremer todinho, saía de fininho. Quando eu ouvia aquele eu já me tremia. Porque a gente foi criado num mundo onde se respeitava as pessoas, que se tinha submissão, se tinha respeito. Hoje nós estamos vivendo uma época de rebeldia. Hoje nós estamos vivendo uma época que não se respeita mais ninguém. Nós estamos vivendo uma época que hoje em dia não se tem mais autoridade. Hoje é de qualquer jeito, de qualquer maneira. E está chegando na igreja. Amém ou não amém, igreja? Pastor está inventando, está aumentando? E é por isso, queridos, que o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala que muitas coisas entre nós é obra da carne. Quando ele fala em porfias, emulações, competições, briga, falta de respeito. Então ele fala que tudo isso é obra da carne, né? Se não tiver uma obediência às autoridades constituídas, um espírito de respeito, de submissão. A submissão aqui, queridos, não é você fazer o que os outros querem da maneira que... Não, é você ter o respeito. Pode contestar, pode conversar, pode... Agora não se pode ter um espírito de rebelião. O que Pedro está falando aqui e ensinando é o que verdadeiramente, né? Ele busca que o rebanho de Deus venha ter uma vida de submissão e humildade. Porque quem não tem humildade, ele nunca vai se submeter a ninguém. Porque a falta de humildade é que gera tudo isso. Quando a gente tem um espírito humilde, a gente se submete, respeita os outros. O que atrapalha tudo é a falta de humildade, né? A falta de humildade atrapalha tudo. E Jesus, nesse campo, nesta área, Jesus é o nosso referencial. Quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4, diz o quê? Que Jesus deixou o trono de glória, ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se humilhou. Ele sendo Deus, ele veio se fazer homem. Esse é o nosso referencial. Ele deixou uma posição para vir bem para cá. E muitas vezes a gente não tem a posição, mas o orgulho nos faz a gente vir para cá. Vocês estão entendendo? E isso é um perigo. Porque a Bíblia nos ensina aqui, o pregador, Pedro, ele diz assim: porque Deus
ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Você sabe o que é receber graça de Deus? Você sabe o que é você ser cheio da graça de Deus? Agora você sabe também o que é Deus lhe resistir. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 34, diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, confirmando aqui o que nós lemos. Dá, porém, graça aos humildes, porque Deus, ele aborrece o pecado do orgulho. Posso ouvir um amém, igreja? Vamos confirmar aquilo que esse pastor está pregando, pastor Pedro. Deus, ele aborrece o pecado do orgulho. Porque quando nós enchemos nosso coração de orgulho, a humildade vai embora. Né? Eu tenho uma tese, que é para me escrever, eu nunca escrevi. Mas é incrível como um birô transforma as pessoas. Já pensou nisso? Um birô, uma mesa. Você tem um amigo desde a infância, você conhece ele. Você brincou com ele de bola no meio da rua, você conhece a mãe, o tio, o irmão, os parentes. Amigo mesmo. Mas se o camarada arrumar um emprego num posto de saúde, ele for para trás de um birô, o cara já vai olhar diferente. Já fica querendo fugir de você para não lhe cumprimentar, porque agora ele está atrás de um birô. É ou não é? É incrível, meus irmãos, como as pessoas mudam as suas personalidades quando recebe um cargo, quando recebe algo, quando é uma promoção. Como as pessoas mudam o caráter. Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei agora há pouco, né? É porque a comunicação, ela está muito acessível hoje em dia. E a gente tem que ter cuidado, porque uma outra coisa que nos leva também a ter muito cuidado é o conhecimento. Algumas pessoas tem que ter cuidado com essa área também. A gente, principalmente, a gente está fazendo um curso agora, teológico, né? E a gente, eu e ele, o Edson, estamos sempre juntos, e a gente conversa muito sobre isso. Porque a gente, na nossa turma, tem muitas pessoas, e eu sou muito observador. E a maioria, pelo conhecimento, porque já dão aulas e tudo, eles têm esse pensamento eles vão na igreja esporadicamente. Esporadicamente. Não concordam com nenhum pastor. Esporadicamente eles acham um que se engraça. Um professor nosso disse assim: não, eu estou na igreja tal enquanto estou me aguentando lá. Teve outro que disse: não, eu era pastor, mas aí entre a faculdade e o pastoreio, eu vou ficar com a faculdade. Eu pesei. Porque o conhecimento, meus irmãos, ele às vezes leva a pessoa. Você se lembra o que foi que a serpente ofereceu a Adão e Eva? A serpente disse assim para eles: olha, vai lá que você vai ser igual a Deus. Ou seja, você vai atingir aquele patamar. Você vai ter o conhecimento de Deus. E as estratégias de Satanás, elas não mudam. A gente tem que ter muito cuidado. Provérbios 6, do 16 ao 17, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. O que é olhos altivos? É olhos soberbos. E a língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Deus abomina essas coisas, né? A coisa mais linda que eu acho é a pessoa, quanto mais
ela cresce no sentido humano, mas ela seja aquela pessoa acessível, humilde. Eu acho isso muito bonito. Sabe, queridos? Eu acho isso muito, muito lindo. E vejo essas pessoas progredir de uma maneira grandiosa. Pedro, ele reconhece que os relacionamentos, vejam bem, estou falando de relacionamento aqui entre os irmãos. Ele reconhece que os relacionamentos interpessoais são fonte de estresse e aborrecimento. É por isso que ele recomenda, aqui no versículo 6 ao 7. Vamos ler juntos? Você está com a sua Bíblia aberta, não está? Vamos lá, versículo 6. Humilhai-vos. Glória a Deus, o treinamento foi bom. Agora vamos ler de verdade, viu? Versículo 6 e o 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Diga para o teu irmão aí, olha, ele tem cuidado de você. E aqui nesses 2 versículos, meus irmãos, nós vemos 4 instruções do apóstolo Pedro para nós vivermos bem em unidade. Amém? Vejam bem, a primeira ordem de Pedro aqui, ele diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É o primeiro conselho, é nós nos humilharmos, é vivermos uma vida de humildade, debaixo da mão de Deus. Aí ele nos dá uma promessa, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele está dizendo, se eu me humilhar debaixo da mão de Deus, vai chegar o tempo certo que ele vai me exaltar. Essa é a promessa do Senhor. Aí ele diz mais uma coisa. Ele diz que nós devemos fazer uma entrega, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E se chegou alguém aqui esta noite atribulado, se chegou alguém aqui esta noite ansioso, se chegou alguém aqui preocupado, se chegou alguém aqui esta noite em dúvida, pegue a parte desse versículo que é uma promessa de Deus para a sua vida, e neste momento comece a entregar tudo na mão de Deus, porque Ele tem essa promessa para a sua vida. Entregue a Ele. E por último, Ele nos dá uma garantia. Que garantia é essa, pastor? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado da sua casa. Ele tem cuidado de você, de você, de você, de você. Ele tem cuidado das nossas vidas. E esse é o conselho para a igreja do Senhor. Nós, povo de Deus. O pastor Pedro aqui está nos dando uma dica. Olha, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Não importa o que estão fazendo com você. Não importa o que estão falando de você. Não importa como estão lhe pisando. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Sabe por quê? Para que Ele, no seu tempo, Ele vai lhe exaltar. Fique humilhadinho aí. O tempo certo, Ele vai lhe exaltar. E você, se você está afligido, lança sobre Ele a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Simples assim. É simples assim. Aí no versículo 8, primeiro, ele diz que nós devemos ser submissos e humildes. Amém? Aí no versículo 8, ele nos dá um outro conselho. Ele diz assim no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Ele diz que nós devemos ter o controle e ficar alerta, porque tem forças internas e tem forças externas que querem nos destruir. Ele manda a gente ficar ligado, vigiando. Sabe por quê? Porque nós temos um adversário pronto para destruir. Satanás não está brincando.
Satanás, ele está buscando a todo custo atingir as nossas vidas. Nós estamos numa guerra declarada. Nós somos o povo de Deus e Satanás está lá com seu Estado Islâmico tentando de todas as maneiras lançar suas bombas sobre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos vigiar. E é por isso que nós devemos ser sóbrios. Sabe por quê? Porque esse inimigo, ele é presunçoso, como está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Ele é tão presunçoso que a Bíblia diz que os filhos de Deus foram diante de Deus na sala do trono e ele foi no meio. É presunçoso o bicho velho. Ele é presunçoso, ele é orgulhoso, ele é perverso. Lá em 1 João 2,13 diz, ele é maligno, lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 diz, ele é enganador, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele é cruel, Lucas, capítulo 8, versículo 29, e o bicho é covarde, Tiago 4, 7. E ladrão também, né, irmão Manel? Tá muito bem, não poderia deixar de acusar esse bicho aí não, né? Amém? Ele é tudo isso aí, queridos. E ele busca nos atingir de todas as maneiras. Mas o apóstolo Pedro, nosso pastor, ele nos diz claramente que nós podemos vencer este adversário. O apóstolo Pedro, né, ele nos dá algumas direções. E nós podemos ver que nós podemos vencer ele verdadeiramente, porque Jesus Cristo já venceu ele na cruz do Calvário. Se você ainda tem alguma dúvida, esses 3 versículos eu quero ler com você. Eu quero ler com você esses 3 versículos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Se há alguém com dúvida sobre isso ainda, esta noite nós vamos tirar toda essa dúvida. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E se sua Bíblia ainda não está marcada, você vai marcar e vai dizer, minha vitória está aqui. Vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Quem já achou? Hoje é um culto de doutrina, nós vamos ver esses versículos. Preste atenção aí, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós as acusações, o peso do pecado, ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando é você pegando aquilo que é do inimigo, despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Está dizendo que Jesus Cristo despojou, triunfou, e isso foi publicamente, pela cruz do Calvário. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, dá-lhe os direitos de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui esta noite? Pois vamos ver o que esse versículo diz. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. Todos acharam? E visto como os filhos, cadê os filhos? Participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele foi aniquilado. Vamos ver o último versículo, 1 João 3,8, muito conhecido, eu sempre tenho falado aqui. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quantos acharam? Diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para aniquilar, para desfazer, para envergonhar, para tirar tudo que o diabo tinha publicamente, porque pelo seu sangue ele concedeu a vitória à igreja do Senhor Jesus. E se você não sabia, ele declarou a vitória sobre a sua vida. Amém? Glorifica o Senhor Jesus. Vigie, vigie, fique sóbrio, fique na posição de um filho de Deus, não dê legalidade ao diabo, e você vai continuar sendo um vencedor na presença de Jesus. No versículo 9, volte lá para 1 Pedro, nosso texto, para que o apóstolo Pedro, pastor Pedro, presbítero Pedro, continue falando nas nossas vidas. Ele diz assim, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós fazemos parte de uma família espiritual que está em todo o mundo. Nós temos irmãos na China, nós temos irmãos na Colômbia, nós temos irmãos no Paraguai, na Argentina, na Inglaterra. Todos os irmãos estão na mesma família. E o que ele está dizendo lá, querido, que você não está só. O que o Pedro está dizendo, que as lutas que você passa aqui em Pacatuba, tem irmão seu que está passando também em outros lugares. O que ele está dizendo, que nós, família espiritual, assim como nós oramos pelos nossos irmãos da África, como nós oramos para os irmãos lá em outros países, há irmãos nossos nessa grande família que estão intercedendo também por nós que estamos aqui no Brasil. Nós somos uma só família. Nós não podemos, queridos, pensar que nós estamos só no mundo, não. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos a nação santa, o povo escolhido, o povo eleito. E é por isso que nós não podemos dar ouvido ao diabo. Lá em Efésios 4, 27 diz claramente, não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque nós, como família de Deus, né? Muitas vezes o diabo, quando a gente está passando alguma luta, passando alguma provação, nós passamos provações. E o diabo quer pegar essa provação e transformar em tentação. Como assim, pastor? Se eu estou passando uma dificuldade momentânea, o diabo ele vem soprar no meu ouvido que Deus me abandonou, que eu estou sozinho nessa luta, que ele começa a me tentar para me abandonar a Deus, para me abandonar a igreja, para me sair do meio da família do Senhor. Você está entendendo? Olhe para cá. Você está passando uma provação e o diabo chega junto, sabe que você está ali na peleja, sabe que você está na luta, e ele começa a soprar no seu ouvido. Desiste, deixa isso, não funciona. E você naquela provação, e você orando, você intercedendo, a igreja orando com você. Mas o diabo quer transformar a sua provação numa tentação, para que você abandone o reino de Deus e a sua vida diante de Deus fique abalada. Ele é astuto, né? Ele tenta derrubar o crente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Se você chegou esta noite aqui, passando uma provação, uma tentação, essa palavra é para você. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Você vai suportar, meu irmão. O Senhor é contigo.
Eu não sei qual é a provação, não sei se já está em tentação, mas eu quero dizer que Deus é contigo. Ele não vai soltar a tua mão. Ele vai te direcionar. Enquanto Satanás tenta soprar no teu ouvido, o Senhor está pegando na tua mão e está mostrando qual é o caminho. Ele vai te fortalecer. Ele vai derramar uma unção sobre a sua vida. Nós vamos ver isso aqui agora, mais adiante um pouco. Mas Ele vai te fortalecer os teus passos. Você vai continuar firme. Você vai passar essa provação e você vai olhar para trás e você vai glorificar, porque Deus é Deus da tua vida. Aí o apóstolo Pedro, ele diz a última coisa, o último conselho para a igreja. Ele diz assim no versículo 10: fiquem firmes, versículo 10, vamos ler. E o Deus de toda graça, em que Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Ele começa dizendo, queridos, que nós devemos ficar firmes na graça. A última mensagem que eu levei aqui de doutrina, eu falei sobre a graça de Deus. O que é graça de Deus, queridos? O que é a graça que o pastor fala tanto? A explicação mais simples é favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós merecíamos ter salvação. Nenhum de nós merecíamos o favor de Deus, o perdão de Deus. Nenhum de nós. Mas aí, nós, pela misericórdia de Deus, Ele nos concede isso. E o interessante, que é a graça de Deus, é que a gente nota que no mundo que nós vivemos, por exemplo, se eu ofendo aqui o pastor Edson, se eu ofender ele, eu é que vou lá pedir perdão ao pastor Edson. Mas sabe o que aconteceu com Deus? Nós ofendemos ele. Mas quem veio atrás de nós foi ele, o ofendido. E tem mais. Nós ofendemos ele e ele veio atrás de nós e disse assim: olha, eu vou perdoar vocês, tá certo? E vou revestir vocês, e vou guardar vocês, e um bocado de coisa. Isso tudo é graça. É a graça de Deus. É por isso que Deus, Ele não gosta do orgulhoso. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, a graça de Deus não habita nele. Porque ele não tem esse conhecimento que tudo é por causa de Deus. Se ele tem algum dom de Deus, ele começa a achar que ele é mais santo que todo mundo, aí já não está a graça de Deus. Não está. Porque tudo é pela graça de Deus, tudo é pela misericórdia dele. Ele nos concede porque ele é generoso, porque ele é amoroso, porque ele tem misericórdia de nós, porque nós não merecíamos nada, meus irmãos. E se nós temos alguma coisa é porque ele quer. Não é por minha causa. Não é porque eu prego bem. Não é porque eu profetizo. Não é porque eu louvo. Não é porque eu sou cheio do poder de Deus. É pela misericórdia dele. Ninguém tem privilégio nenhum. É por ele, é pela graça. Aí o apóstolo Pedro diz assim, né? Aqui ele já está praticamente dando a bênção final. E ele diz que é o Deus de toda graça. Agora essa graça, vejam só como é que ela se manifesta com a gente. Pedro, lá no começo dessa carta, ele fala na Trindade também, em Deus, no Filho Jesus e no Espírito Santo. E aqui na bênção, ele também fala. Ele diz assim que Deus é o Pai e a fonte de toda graça. Quando ele diz assim no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, Ele é a fonte, Ele é o doador da graça. A Bíblia chama o trono de Deus de o trono da graça. É de lá que procede toda a graça sobre as nossas vidas. Você pode ver isso depois lá no Salmo 84:11 e em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aí ele também fala que o Filho Jesus, Ele é que é o veículo que nos traz a graça. Se Deus é a fonte de toda a graça, Jesus Cristo é o veículo, é o canal. Porque Ele diz assim, no versículo 10 ainda, que em Cristo vos chamou. Né? A graça nos é permitida por meio de Cristo. Até em João capítulo 1:17 diz assim, olha, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele também fala no Espírito Santo, que é o Espírito da graça, quando ele diz assim, e Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Isso aí é obra do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção, nós já estamos concluindo. Ele falou no Pai, que é a fonte da graça, Jesus é o veículo da graça, e agora o trabalho da igreja está com o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco, né? Ele quer nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É sobre as nossas vidas, é sobre aqueles que passam provações e lutas que o Espírito Santo de Deus repousa. Aqui na própria capítulo de Pedro, no livro de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Olha aí, pertinho de você aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos, né, acusados. Ele diz assim: se nós, por causa de Cristo, padecemos, ele diz assim: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você tem passado lutas, provações, dificuldade por causa do Senhor, você é um bem-aventurado. E o Espírito Santo de Deus está repousando sobre a sua vida. E ele diz assim: sabe o que o Espírito de Deus vai fazer em nós? Olha, presta atenção aqui nesse momento. Ele diz que ele vai lhe aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É colocar em ordem, é emendar, é completar, é reparar aquilo que foi danificado. Sabe o que Deus está falando aqui, queridos? Ele está falando que ele levará adiante o processo de santificação que ele começou na sua vida. Ele está dizendo que se houve algo nesse processo que trincou a sua comunhão com Deus, que distanciou, ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus vai aperfeiçoar. O Espírito Santo de Deus vai colocar em ordem isso aí. Ele também fala que ele vai, o quê? Aqui no versículo 10, ele aperfeiçoará e ele confirmará. O que é confirmar? Significa voltar a firmar, fixar, é colocar firme, é estabelecer firmemente na fé. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com as nossas vidas, queridos. Ele quer nos firmar, ele quer nos fixar, ele quer nos fortalecer, que está aqui no outro ponto. Ele diz o que mais? Fortalecerá, aperfeiçoará, firmará, fortificará. Olhe para mim. Significa fortalecer. Fortificar e fortalecer. Se você tem passado luta nessas áreas, tem se sentindo fraco diante de Deus, esta noite o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele vai te fortalecer. Mas não é na maneira física, não. Ele vai lhe fortalecer de uma maneira sobrenatural. Ele vai lhe fortalecer para que você possa suportar todas as lutas e dificuldades. Ele vai lhe fortalecer para que você continue a ser perseverante em fazer a obra de Deus. E por último, diz que ele nos fortalecerá. Significa, algumas versões diz fundamentar, né? Significa lançar um fundamento, um alicerce. Significa que você vai ficar tão firme que você vai suportar os dias maus. Você se lembra lá de Mateus capítulo 7, daquela casa que estava fundamentada sobre uma rocha, que vinham as tempestades, que vinham as dificuldades, mas ela não era abalada.
assim vai ser a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer isso em nós, porque o Espírito Santo de Deus quer nos fortalecer, nos fundamentar, nos fortificar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos conduzir, até nós chegarmos naquele glorioso dia, em que o Senhor vier buscar a sua igreja, ou nós formos morar com Ele. Mas você vai continuar no caminho do Senhor, você vai continuar marchando, você é a igreja do Senhor, você é a ovelha do Senhor, você é